Oi gente, meu nome é Pauline e hoje a gente vai espatular um bolo, ou seja, cobrir o bolo com buttercream. Eu vou começar descongelando o buttercream, porque eu mantenho ele no congelador e pra você ver como ele tá nessa textura, ele tá bem firminho nesse momento, tá bem gelado, então eu vou deixar um tempinho no micro-ondas. Não tem um tempo certo, afinal de contas depende da quantidade de buttercream que você tem na sua tigelinha e também na potência do seu micro-ondas. Então, o principal cuidado que você tem que ter aqui ao descongelar o buttercream é cuidado para não derretê-lo, tá? Então, sempre que você for derreter um pouco o seu buttercream, tenha um pouquinho dele à parte, porque se ele derreter totalmente, você consegue voltar à estrutura dele adicionando um pouco de buttercream gelado dentro dessa mistura, tá bom? Então, é isso, eu vou colocar no micro-ondas e já mostro pra vocês como é que vai ficar. Ó, o buttercream começou a derreter, mas tá vendo que tem partes sólidas ainda? O que não pode é ele virar água, tá? Mas, claro, ele vai ter que ficar molinho pra gente espatular. Nesse processo aqui, deixa eu colocar aqui pro lado. Nessa parte, quando ele começa a derreter, eu gosto de dar uma quebradinha nele, ó, como é que ele fica. Ele já tá bem cremoso, tá vendo? Eu deixei 1 minuto no micro-ondas, mas lembrando que esse tempo varia de acordo com a quantidade de buttercream e a potência do seu micro-ondas, tá? Não deixa lá 1 minuto e aí depois quando você vai ver, virou água. Evita, tá? Vai olhando aos pouquinhos, deixa 20 segundos. Se tiver congelado, se não tiver congelado, deixa uns 5, 10 e vai olhando aos pouquinhos. Ó. Ele já tá bem cremoso, tá vendo? Ó. Mas nesse momento aqui, a gente vê que ele tá com muita bolha. Então a gente vai ter que bater ele um pouquinho para ele dar uma alisadinha e perder um pouco dessas bolhas e desses gruminhos que podem ainda estar congelados, ou pelo menos mais firmes, né? Ó, a textura dele já melhorou bastante. Eu vou só bater mais um pouquinho. Aqui, gente, eu tô batendo na mão porque é pouca quantidade, tá? Esse bolo aqui que eu vou espatular hoje, ele tem 10 centímetros de diâmetro e mais ou menos uns 10, 12 de altura, então ele é pequenininho. Se você tiver que bater um buttercream, sei lá, 1 kg de buttercream, aí é melhor você colocar na batedeira, tá? Porque senão fica muito pesado, tá? Eu vou espatular ele aqui com esse buttercream in natura mesmo, nessa cor normal dele. Porque eu pretendo colocar uma cor acima dessa cor branca aqui. Não é branco, né? Ele é meio amarelado. Essa cor nude que ele tem aqui. Prontinho. Agora eu vou colocar no saco de confeitar. Sempre gosto de ter um paninho, um papelzinho aqui do meu lado para eu tirar um pouco da sujeira da mão, caso eu acabe sujando, né? Pelecando um pouquinho. Faz parte do processo. Ó, pra colocar na manga de confeitar, eu simplesmente viro aqui, ó, assim. E faço da manga, ó, coloco ela na minha mão como se fosse um copinho, tá vendo? E depois eu venho com o que eu quero depositar aqui dentro e coloco. Você também tem a opção de usar um copo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, você tem um copo. Eu prefiro esses copos mais altos porque dependendo do tamanho da sua manga de confeitar, ele pode ficar todo dobradinho no fundo, eu não gosto muito, tá? Eu prefiro que ele fique mais pro lado penduradinho por dentro. Ó, por exemplo, essa daqui é uma manga relativamente pequena. Se eu colocar ela num copo muito pequeno, o que vai acontecer? Ela vai ficar assim, ó. Tá vendo? E aí não tem como o recheio descer. Se eu coloco essa manga num copo um pouco mais fundo, o recheio vai conseguir descer bastante, tá? Aqui eu tenho o bico da Wilton 1A. Ele é redondinho, deve ter mais ou menos 1 centímetro, talvez um pouquinho menos, de largura aqui, ó, de diâmetro, tá? Se você não tiver bico, você pode fazer sem, não tem problema nenhum. É só cortar mesmo a pontinha do saquinho e manda bala.
copo, porque dessa forma eu consigo apoiar direito, sabe? Mas você também pode fazer aquilo que eu te ensinei, segurando ele com a mão aqui. Não tem problema nenhum. Depende do que você acha melhor aí pra você. Ó, o buttercream já tá aqui no saquinho de confeitar. Agora eu vou vir pro meu bolo. Eu deixei ele na geladeira por mais ou menos umas 12 horas. Ele tá aqui no acetato, para ele não perder a forma dele, não correr o risco dele ficar mais pro ladinho. Ó, como eu usei a cinta de contenção para fazer, como eu usei o buttercream para fazer a cinta de contenção, você vê que ele não fica todo repuxado, tá vendo? Ele suja aqui um pouquinho o acetato, mas ele não repuxa aqui na cinta, tá vendo? Se você, por exemplo, colocasse um brigadeiro, aquele brigadeiro um pouco mais firme para servir como cinta, e você não colocasse nenhum desmoldante, nenhuma gordura nesse acetato, ele poderia repuxar todinho, tá? Aí você teria que vir com a colher ou com uma espátula úmida e arrumando ele, tá? O buttercream é bom por causa disso, pelo menos ele não repuxou aqui. E não repuxaria, tá? Então vamos lá. Deixa eu só pegar uma espátula. Então vamos lá. Aqui, quando eu for começar a espatular, eu prefiro colocar o buttercream direto na manga e começar a espalhar esse buttercream em volta do bolo. Tem a opção também de você fazer uma pequena camadinha, uma camadinha bem fininha de buttercream antes de espatular, mas eu acho que dá muito trabalho, então eu prefiro vir direto. Essa camadinha que eu digo para fazer bem fininha é uma técnica usada para não soltar as migalhas, porque se tiver migalha vai ficar manchado o seu buttercream. Mas se você colocar uma quantidade considerável aqui, inclusive um bico mais ou menos dessa largura, não vai ter tanto problema, tá? Porque você vai despejar uma quantidade considerável de buttercream no bolo a ponto de não pegar migalha na hora que você for espatular. Então vamos lá, ó. Eu deixo a minha mão bem firminha aqui, não mexo. Ó, eu encosto o meu cotovelo aqui na minha cintura e deixo a minha mão bem paradinha e só vou apertando, colocando pressão. Repara que eu tô segurando bem em cima, aqui no limite onde acaba o buttercream, tá? Se eu quisesse, por exemplo, fazer e apertar aqui, o que aconteceria? Essa parte de cima vazaria aqui, tá? Então sempre colocando pressão aqui por cima. Claro, você poderia colocar uma vedação aqui, um elástico, um prendedor, alguma coisa para segurar e apertar por aqui. Eu não costumo ter esse trabalho, tá? Então eu prefiro fazer o contrário, colocar a pressão aqui em cima e evitar de ter o trabalho de vedar o plastiquinho. Então vamos lá. Cotovelo certinho, preso aqui na minha cintura, eu não mexo. Coloco aqui o bico em mais ou menos 90 graus, né, direto assim com o bolo e vou espalhando. Ó, vou colocando a mesma pressão e vou rodando a bailarina. Se tiver alguma falhinha aqui, não tem problema, tá? Porque a gente vai vir com a espátula para arrumar isso depois. E a gente vai fazendo esse processo até a gente cobrir esse bolo. A atenção que a gente tem que ter aqui é não encostar o bico no bolo, porque no que você faz isso, você puxa a migalha, tá? Então, mantenha uma distânciazinha de mais ou menos meio centímetro assim do bolo, para não correr o risco de você puxar a migalha também. Colocar um pouquinho mais. É por isso que eu prefiro usar o copo, tá?
Porque, por exemplo, se eu vir aqui, eu vou acabar melecando a mão. Apesar que não, ó. Assim dá pra fazer, mas eu prefiro apoiar no copo. Eu sou desastrada, então eu prefiro garantir. Então, vamos voltar aqui. Eu sempre coloco uma camadinha a mais aqui, ó. Aqui no topo do bolo. Você vê que quase virou uma piscininha aqui, né? Deixa eu ver se dá pra vocês verem direito. Por quê? Vai ficar mais fácil dessa forma pra eu fazer o topo, tá? Eu sempre coloco um pouquinho acima pra evitar que falte o buttercream aqui na hora que a gente for fazer aquele ângulo aqui, tá? Cheguei no topo. Só despejar aqui. Vamos lá. Agora eu venho com uma espátula de degrau. Essa daqui, ó. Essa daqui eu uso pra tudo, inclusive pra bolos um pouco maiores, de até 15 a 20 centímetros. Essa espátula é boa porque conforme você vai espatular o bolo, você não corre o risco de o cabo dela encostar e acabar manchando, estragando a sua cobertura, tá? Então por isso que é sempre bom usar uma espátula de degrau. Eu começo sempre pelo topo, eu vou puxando pra mim assim, alisando o topo e girando a bailarina. Sabe o potinho que a gente tava com buttercream? Eu vou deixar ele aqui do lado pra eu conseguir raspar essa espátula aqui e tirar o excesso, tá? Ó, o topo tá quase bom. Agora eu vou espalhar o resto aqui na lateral. Eu sempre vou de baixo pra cima, tá? Não tem uma regra específica, mas prefiro de baixo pra cima. Eu vou explicar o porquê. Por exemplo, pra alisar, eu puxei de baixo pra cima. Se eu fizesse assim, eu correria o risco de tirar um pouco esse buttercream em excesso que eu coloquei aqui em cima pra fazer a voltinha do topo. Então, se eu fizesse aqui, eu poderia apertar demais e tirar muito o buttercream daqui de cima. Então, pra não acontecer isso, eu prefiro fazer de baixo pra cima, tá? Por quê? Porque o topo é a parte mais desafiadora pra gente fazer. Principalmente essa voltinha, tá? Bom, agora que ele tá todo coberto, claro, irregular ainda, mas tá todo coberto, eu vou vir com a espátula. Eu vou usar as duas pra mostrar a diferença, tá? Essa espátula aqui é de metal. Metal? Qual que é o nome disso, amor? É metal? Não é metal isso aqui. Stainless steel. Qual que é o nome disso? Não é metal, é aço inox. Aço inox. É isso, é aço inox. É que aqui a gente tem o nome em inglês e aí fica complicado pra tentar traduzir, não vem na cabeça direito a palavra. Mas, aqui, gente, essa daqui de aço inox, ela tem a extremidade aqui, ó, ela faz uma bolinha, tá vendo? Uma voltinha, dá pra ver no dedo? Aqui, ó. Então, quando a gente usa essa espátula, o que acontece? Ela não vai fazer a basezinha do bolo direito, tá? Se eu tenho uma espátula que tem 90 graus aqui, ó, tá vendo que ela não tem aquela voltinha? Então, meu bolo vai ficar reto até o finalzinho dele, até a base, tá? Então, eu vou usar essa daqui. Eu sempre prefiro usar essa de aço inox,
porque não corre o risco, não tem que ter tanto cuidado assim na hora de lavar. Eu posso usar uma água um pouco mais quente para tirar a gordura do Butter Queen sem ter medo de envergar, tá? Eu já comprei algumas de acrílico que não deu certo, ela ficou toda envergada, então, enfim, prefiro assim, tá? Mas aí na sua casa faz o teste e vê o que você acha melhor. Bom, agora temos um outro ponto. Você vai colocar a espátula a mais ou menos uns 45 graus. Ó, um ângulo de mais ou menos 45 graus aqui pra você. Tá. Ó, só corrigindo aqui, aquela hora que eu mostrei pra passar o saco de confeitar aqui no bolo, não é 45, tá? É 90 graus, tá? Ele é reto aqui. Aqui não, aqui é 45. É mais puxadinho pra você. Você vai tomar cuidado, você vai colocar a espátula bem grudadinha aqui no seu cake board. E vai tomar cuidado para que essa espátula não fique assim ou assim. Por quê? Se você espatular seu bolo com a espátula desse jeito, ele vai virar um vaso, né? Porque essa parte aqui vai ficar, a parte de baixo vai ficar mais fina e a parte de cima vai ficar mais grossa. Se você fizer ao contrário, vai ficar essa parte de cima vai ficar mais fina. Então você tem que tomar cuidado para que seja bem retinho, tá? 45 graus, cotovelo grudado aqui na cintura. E vamos lá. Puxa a bailarina. Ó, já deu uma bela alisada. Como eu puxei de baixo para cima aquela hora para acertar, eu acabei tirando um pouco de Butter Queen aqui do meio. Eu prefiro fazer isso no meio do que no topo, porque no topo dá um pouquinho mais de trabalho para recuperar, tá? Pelo menos essa é a minha dificuldade que eu tenho, então eu prefiro fazer dessa forma que eu acho muito mais fácil. Eu limpei a espátula aqui, agora eu venho com o que eu tirei da espátula e vou cobrir os buraquinhos. Ó, tá vendo? Aqui tem vários, ó. Eu vou cobrindo para que da próxima vez eu não precise, ao passar a espátula, eu não preciso tirar muito Butter Queen. Porque aí corre o risco de você chegar no bolo e aí vai puxar migalha com certeza, tá? Ó, de novo. Vamos lá de novo. Ó, tá bem melhor, né? Venho aqui cobrindo os buraquinhos, as imperfeições, vou olhando com cuidado aqui. Ó, eu sei que aqui na base tá faltando um pouquinho. Perfeitinho as laterais, tá? Então, ó, as laterais ficaram perfeitinhas, ficaram bonitinhas.
E agora, gente, eu vou tirar um pouquinho desse excesso que tá aqui no cake board. Eu não quero chegar muito próximo do bolo, tá? É só pra facilitar minha vida mais pra frente. Eu vou vir com a espátula aqui com cuidado na base do bolo, vou arrastando no cake board. Eu não encosto no bolo nesse momento, tá? É só pra tirar o excesso mesmo. Ó, o bolo tá coberto. A parte de cima, como tinha excesso de buttercream em cima de propósito, esse buttercream foi pra cima e tá tudo bem. Eu vou colocar ele na geladeira e quando ele tiver mais geladinho, aí sim eu vou fazer o topinho dele, tá? Eu vou deixar ele mais ou menos uma meia hora, 40 minutos na geladeira pra ele ficar bem firminho. E depende também da temperatura da sua geladeira, tá? Então, deixa até o ponto de você encostar nele e não sujar a mão, tá? E ele não ficar amassadinho também, tá? Então eu vou deixar na geladeira ele gelar e daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês o resultado. E pra tirar o excesso aqui de cima, tá? Bom, gente, voltei aqui. O bolo ficou mais ou menos uns 40 minutos na geladeira, tá? E a gente vai tirar essa parte que tá irregular de cima e mais uma vez a espátula pra cobertura ficar um pouquinho mais perfeita, tá bom? Prontinho, a cobertura ficou um pouquinho mais lisa. Bom, e agora eu vou deixar o topinho mais reto, aquelas quinas perfeitas. Ó, lembrando que o buttercream, ele é a base de manteiga, então ele gelado, ele fica duro, fica bem mais firme. Então é sempre interessante a gente sempre espatular o bolo, deixar ele perfeitinho nas laterais e a parte de cima a gente faz quando ele tá gelado, porque isso garante que o nosso topinho vai ficar mais bonitinho, vai ficar mais certinho, tá? Pelo menos fica mais fácil. Então eu vou deixar o potinho aqui do meu lado. Eu venho com a espátula de degrau e venho raspando as quinas. Mas eu venho aos poucos porque eu não quero que essas partezinhas que ficam pra cima da espátula, ó, essa parte que eu tô tirando, que ela caia. Porque além de melecar o cake board, melecar a bailarina, eu também posso, dependendo do tamanho desse pedacinho, ele pode também danificar a lateral do bolo. Ó, já ficou bem mais certinho, mas tem como melhorar ainda, tá? Aí, ó, se for o caso, eu tô vendo que aqui tá um pouquinho irregular em cima, eu vou passar a espátula, não muito forte, só pra tentar deixar o mais reto possível. E sempre tirando o excesso, tá?
Ó, quando a gente usa a espátula em cima, é normal que essa partezinha aqui, ela vaza um pouquinho para as laterais. Tá vendo que tem um pouquinho mais de Buttercream para as laterais agora, que eu passei a espátula? Então eu vou terminar o topo e depois eu vou passar mais uma camada de espatulação aqui embaixo, tá? Nas laterais. E pra ver se o topinho do bolo tá reto, eu costumo baixar um pouquinho assim o olhar em direção ao topo do bolo. E aí aqui eu consigo ter uma base pra ver se tá reto ou não, tá? Terminei o topo. Eu venho com a espátula na lateral para tirar o excesso do topinho aqui de cima. Ó, agora tá perfeitinho. Eu troquei de espátula porque não sei o que tá acontecendo com essa daqui, que ela tem algum relevozinho aqui na lateral que eu não tô conseguindo enxergar, mas que tá marcando o bolo. Então eu troquei, porque é só a parte do topo que tá me preocupando agora. A parte de baixo já tá certa, tá? Eu acabei não espatulando, né, com essa daqui também. Mas eu vou mostrar depois de pertinho pra vocês. Ó, por exemplo, essa daqui, ó, ela tem uma voltinha aqui, tá vendo? Ela é arredondada. Se eu coloco ela no bolo, deixa eu ver. Ó, se eu coloco essa espátula aqui no bolo, o que acontece? A parte de baixo dela, na parte da voltinha, não vai pegar direito a parte de baixo, a base do bolo. Então é por isso que eu falei que é melhor usar uma de ângulo reto aqui do que uma que é curvada, tá? Porque senão o seu bolo pode ficar com o pezinho assim, sabe? Bom, mas aqui como o meu problema agora é a parte de cima, a parte de baixo já tá tudo certinho, eu só vou passar com ela mesmo porque tá mais fácil aqui. Temos o nosso bolinho coberto, com as quinas bem retinhas, e agora tá pronto para receber a nossa decoração. Bom, esse foi o vídeo espatulando o bolo, espero que vocês tenham gostado. E se tiver alguma dúvida, deixe suas dúvidas aqui no comentário que eu vou responder, tá bom? Obrigada!